Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um 3Dcast. Que prazer imenso ter vocês por aqui em mais um episódio que tá vindo e muito bacana, diga-se de passagem, né, Jorge? Boa noite. Isso mesmo, boa noite pra todo mundo e o episódio de hoje vai render muita coisa legal, hein? Vamos que vamos. Fica aí, acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar do tema a ser abordado aqui. Boa noite, Davidson. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio e agora a ilustre presença do Coronel Santos Silva, que vai nos ensinar muita coisa aqui hoje, porque é um homem que tem uma sabedoria incrível. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade e ensinar não, hein? Compartilhar e aprender. Obrigado mais uma vez, é uma honra ter o senhor com a gente, Coronel. Obrigado por atender o nosso convite e estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e fico bem satisfeito e deverasmente alegre por essa oportunidade de podermos externar a nossa obra literária. Isso aí, obra literária. E já deu para ver que, só pelo título, né, Davis, a gente vê que é um tema bastante interessante. Isso, bastante interessante. É uma coisa que eu acredito que poucas pessoas têm um conhecimento e entendimento sobre isso. E aí, ao ver um livro dessa expressão aqui, a gente realmente vê que tem muita coisa pra gente abrir a mente, né? Isso, é porque a gente está falando de segurança pública. Então, todo mundo já tem no senhor a figura, né, da segurança pública, uma pessoa que atua em prol da segurança pública. Agora, princípios, né, como ter princípios da segurança pública, Coronel. De onde partiu a ideia de escrever um livro? Quando foi que você teve aquele start e falou, rapaz, vou fazer um livro? Bom, na própria introdução do livro, a gente narra uma situação que aconteceu em 23 de julho de 2014, que eu estava na cidade de Rio Verde e minha esposa fazendo ultrassom, é o terceiro filho, né? Eu tenho duas filhas, Suzane e Melissa, e esse terceiro filho é o filho varão, né? Era o menino. E era por volta das 19 horas, quando eu peguei o celular e disquei para ligar para o meu pai, Olívio Martins da Silva, saudoso Olívio. E quando eu fui fazer a ligação, como na época eu comandava a área da 5ª Companhia, né, na região ali de Indiara, Jandaia, Edéia, Dealine e Acreúna, falei, amanhã eu estarei lá na região, quando eu for lá na cidade de Jandaia, eu passo lá e peço a benção de sempre, né, em respeito ao meu pai, e conto para ele que vai ser um menino. E na madrugada, entre 4 e 5 da manhã, eu recebo a ligação de uma pessoa desesperada falando que meu pai tinha falecido. Então eu peguei o celular, fui ligar, disquei e abortei a ligação. Então esse sentimento de por que eu não fiz, por que eu procrastinei, por que eu deixei para amanhã, isso 2014, fez com que gerasse um novo sentimento, inicialmente até de contrariedade, de descontentamento, revolta comigo mesmo, mas depois de tudo que eu tenho vontade de fazer, eu busco de todas as formas realizar. Então, com 23 anos de polícia militar e dos últimos 4 anos para cá, com as mudanças, digamos, radicais dos hábitos que eu adotei em minha vida, eu percebi uma melhora significativa na minha qualidade de vida, bem como da minha família, e entendi que era o momento de eu externar isso para as demais pessoas, né? Porque se a gente está se sentindo bem, está bem com a família, está sob a proteção divina, por que não compartilhar para que outras pessoas também tenham qualidade de vida, tenham novos hábitos, busque a sua essência, busque novos direcionamentos e de uma forma simples, prática, né, que realmente todos podem praticar. Como foi 23 anos de segurança pública, então a gente fez esse paralelo, né, que é falar de princípios, os valores, e fazendo um paralelo com segurança pública, mas o que se aplica aos profissionais da segurança pública, de acordo com os princípios que nós defendemos, aplica-se a todo ser humano.
Interessante. E a gente vai de encontro a algo que acredito eu que todo mundo busca, né? Que é melhor qualidade de vida. Mas para a gente entender o contexto da história como um todo, Coronel, vamos rebobinar a fita um pouco, vamos começar lá do início. Né, o Coronel, a gente conhece o Coronel Santos Silva, né, o nosso comandante regional da PM em Jataí. O senhor tem aí uma reputação inigualável, né, o senhor inquestionável, vamos dizer assim. Mas o senhor é natural de onde, Coronel? Onde o senhor nasceu? Sou natural de Goiânia, né, e com 5 anos eu mudei para a cidade de Indiara, onde fiquei até os 14 anos, que foi a minha infância. Depois retornei para a capital, onde fiz o 2º grau, e depois passei no concurso da Polícia Militar, né, com 17 anos, mas foi com 18 que já tomei posse. O senhor passou no concurso com 17 anos? Como ainda na posse tinha que ter a idade, né, para apresentar. Mínimo de 18, né? Então deu tudo certo. Deu certo. Né? E aí, quando eu comecei a questão do CFO, eu já estava no 1º ano de Direito, mas a exigência do curso superior é só agora nos últimos concursos. Na época a exigência era de 2º grau. O senhor sempre quis ser policial, desde criança, assim? Eu sempre fui, desde criança, até quando ia brincar de polícia e ladrão, eu era polícia. Mas não tenho ninguém. Não tenho ninguém Eu falo senhor pelo respeito, a autoridade, não é pela idade não, viu? Tudo bem, mas não tem nenhum familiar ligado à questão de polícia. E foi o meu pai mesmo que chegou e falou, tem um concurso aqui, CFO. Eu nem sabia o que era CFO, né? Curso de Formação de Oficiais. E resolvi estudar, preparei. Eram 40 vagas, eu passei em 25º. Foi no ano de 2000. Dezembro de 2002, é um curso, né, integral. Eu concluí e saí aspirante. Cadete 1º ano, cadete 2º ano, cadete 3º ano. Saí aspirante e fui para Rio Verde. Permaneci ali mais ou menos uns 8 anos da minha carreira. Depois fui para a região da 5ª Companhia. E agora estou completando 6 anos de Jataí, para quem veio para ficar 6 meses, né? Poxa vida, já? Então 6 anos agora, em agosto. Puxa, passa rápido, né? Para quem está de fora. Para quem está de fora, né? Porque realmente... Porque o estilo de vida, principalmente de um profissional da segurança pública, não é pagar pensa num carro popular que você compra a prestação e todo mês você paga um boleto. Um profissional da segurança pública, principalmente a gente que está na função de tomar pedrada, né, que passa a ser vidraça, você paga um boleto por dia. Porque a gente vai do céu ao inferno em segundos. De manhã você presta, acontece uma ocorrência e alguma coisa que de forma negativa você já não presta mais, ou seja, a polícia militar, né, as forças de segurança não prestam, à noite você pega o infrator da lei e você volta a prestar. Então todo dia a gente passa por esse questionamento, mas não é bem a nossa temática, né? É isso. É isso que a gente queria entrar no mérito. O senhor vem ao longo de 20 anos num trabalho árduo e assim, em praticamente diferentes regiões. O senhor já correu o estado inteiro praticamente. Não, eu corri a região do sudoeste goiano. Minha carreira foi praticamente toda no sudoeste goiano. Quando não estava no sudoeste, eu estava na própria capital, que era o curso de formação. Entendi. 6 anos de Jataí, rapaz. Assim, eu falo, passa rápido, Coronel, porque a minha lembrança é nítida, assim, de quando o senhor chegou, quando o senhor assumiu, a gente estava lá naquela época acompanhando e tudo mais, até pela mudança, né, que nós tivemos com a chegada do senhor na questão da segurança em Jataí e tudo mais, mas esse não é o mérito. Vamos falar a respeito do livro. O senhor falou de um negócio interessante, eu gostei essa questão de utilizar da experiência que o senhor teve para trazer uma mensagem. O livro, ele basicamente vai nesse sentido, Coronel? Sim, a ideia, principalmente do nosso livro, é elencar, né, fazer apontamentos de princípios para que cada um que esteja lendo possa fazer uma reforma íntima. Aí eu faço esse link, né, esse paralelo com algo de um profissional da segurança pública. Mas se pega, por exemplo, o primeiro capítulo, né, onde a gente fala iniciando o trabalho, a gente faz uma análise do principal princípio que um ser humano deve ter, que é a sua conexão vertical, que é a conexão com Deus.
Você tem que ter um momento para estar ligado à parte da sua evolução espiritual. Então a gente fala, imagine uma montanha, tem a fonte, que seria o grande arquiteto do universo, que é Deus, e dessa fonte vai sair as águas, os rios, que somos nós. E nós podemos desaguar no mar, em algo maior, que é transbordar na vida das outras pessoas. Mas se você não está conectado verticalmente, ou seja, não tem intimidade com Deus, você não consegue transbordar. Então você passa a ser uma represa, um lago e vai represando e ficando aquela água suja. Os seus bloqueios, a timidez, o perfeccionismo, os problemas vão te abafando e você fica só mais um alienado aqui no planeta. Então essa já é uma mensagem para a pessoa refletir como que está a conexão dela. Se ela tira um tempo para Deus. Porque se ela não consegue tirar um tempinho para Deus, das 24 horas que Deus está ali proporcionando, como ela vai conseguir fazer outras coisas? E aí, quando eu faço o paralelo com um profissional da segurança pública, eu também quero me referir a todo cidadão que sai para trabalhar no seu dia a dia e não consegue tirar minutos para agradecer por mais um dia de vida. Você acordou, abriu os olhos ali, já é motivo para agradecer. Quantas pessoas não acordaram? Levantou, quantas pessoas estão acamadas? Então você tem motivos para agradecer e você não consegue ter esse sentimento de gratidão, de realmente servir a Deus, você vai deixar a desejar no seu dia a dia do seu trabalho. E aí eu faço esse paralelo com um profissional da segurança que ter um tempo para Deus e ao mesmo tempo buscar treinar, qualificar, aumentar a sua segurança, porque para oferecer segurança para o próximo, primeiro eu tenho que fazer a minha segurança. E a minha segurança começa com quem é o meu maior protetor. Coloque Deus à frente, que o inimigo terá que enfrentá-lo primeiro para chegar até você. Então essa é a mensagem do nosso primeiro capítulo. Fizemos 10. Estamos só no primeiro capítulo, tá? Lembrando. O que você ia perguntar? Sobre religião. O senhor tem alguma religião que inspirou o senhor de alguma forma a acreditar assim? Bom, não é bem uma questão de religião. A minha infância toda foi do catolicismo, né? Eu fui coroinha e pensava em seminário para ser padre e tudo, mas a minha vida quase toda foi no espiritismo, né? E gosto muito, sinto muito bem em um centro espírita. A gente também recebe convites e vai em igrejas, né, evangélicas, só que desses últimos 4 anos para cá, a gente escolheu um lifestyle, né, um estilo de vida de cristocêntrico. O que é o cristocêntrico? Cristo como centro. Simples assim, Jesus Cristo. Um pastor chega e fala, comandante, coronel, podia ir lá assistir o culto assim e tal? Você acredita em Jesus? Sim. Então eu vou lá, vou aprender algo novo e vou levar para a minha família. O padre chama, eu vou assistir à missa tranquilamente, porque está defendendo Jesus. Ou num centro espírita, também acredita em Jesus? Também. Então eu quero ter essa liberdade religiosa e quero que as pessoas tenham liberdade. Então não é sobre religião, né? É sobre o cristianismo, né? Porque a gente precisa ter liberdade. A verdade é essa. Nós estamos muito segregados, rotulados. Você é católico, você é espírita, você é evangélico, você é isso, vocês não podem misturar. Não se mistura, são caminhos diferentes, mas todos estão buscando a Deus. Todos estão servindo e seguindo as orientações de Cristo. Então não faz sentido todos que acreditam num ser maior ter uma segregação tão exponencial como a gente tem observado. Então, quando a gente percebe que a igreja é 2 pernas e não 4 paredes, ou seja, o templo sagrado somos nós. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, a nossa forma de pensar, o nosso lado espiritual, emocional, ela é o diferencial para a visão que nós temos de mundo. Então, dos últimos 4 anos para cá, quando a pessoa pergunta, qual que é a sua religião? Eu falo, eu sou cristocêntrico.
eu tenho que fazer essa explicação. Entendi. Por quê? Porque, não, como assim? Eu preciso te rotular, eu preciso colocar você em alguma das caixinhas. E Isso. você não está em nenhuma delas. Então isso gera Incomoda às vezes, né? incomoda porque você está saindo do efeito manada. Isso. Né? Mas transita em todos os lugares e Deus abençoe a todos, né? E eu acho interessante que o senhor entrou neste mérito, logo após de falar da desalienação. Começa por aí, Coronel, quando a gente fala em pessoas alienadas, essa questão da rotulagem, essa questão da divisão de grupos A e B, C e D na sociedade como um todo, isso é uma alienação? Também é uma alienação. Mas a nossa alienação principal que eu verifico é referente a uma forma de rotulagem, como eu posso dizer, bom... Eu não vou conseguir ajudar o senhor no raciocínio. Não, é as formas de medos. Uhum. Quando a gente pega um livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e você vê que 98% da população está alienada com algum tipo de medo. Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de adoecer, medo de ficar pobre, medo e tantos medos que faz as pessoas viverem no piloto automático. Então as pessoas estão lutando contra o medo, vivendo pelo medo que estão sentindo, enquanto na verdade não deveria estar focada nisso. E aí a gente gosta muito e faz uma referência à lei da atração, em que as pessoas, deixando de ser alienadas, não vivendo no piloto automático, ela passa a se concentrar no que ela quer e não no que ela não quer. Então, concentrar no que ela quer, a pessoa fica, eu não posso ficar doente, eu não posso adoecer. Um medo precipitado. Já é um medo precipitado. E quanto, na verdade, ela deveria falar, eu sou saudável. A pessoa fala, eu não posso chegar atrasado, eu não posso me atrasar. Eu sou pontual, eu sou assíduo. Eu não posso perder meus bens, eu não posso ficar... Eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou rico. Então você tem que concentrar no que você quer. E as pessoas, infelizmente, estão concentradas no que não quer. E isso é muito delicado, que a gente faz uma referência em dos pressupostos da programação neurolinguística, que é a palavra não. O não, ele não é decodificado no cérebro. O que é isso? O não associa a nada, só te dá um sentido negativo. Verdade. Então, quando falo para você, acredito que você conheça um veículo, um carro, né, um Fusca. Você já ouviu falar num Fusca? Pois é. Se eu falar para você, não pense num Fusca azul. Provavelmente vai vir a imagem de um Fusca azul, só que você vai negar. Mas a imagem vem. Não pense, eu estou te pedindo, por favor, não pense em uma girafa. Então, provavelmente, se você viu uma girafa num desenho, se você viu girafa num zoológico, em algum lugar, vai vir a imagem, só que você nega. Então, o não projeta a imagem e você tem só o sentido negativo. Agora, pensa as pessoas todo dia falando, não posso adoecer. Todo dia ela se projeta doente. Isso. Ela mostra para o corpo, para a mente, que ela quer ficar doente sem perceber, de forma inconsciente, vivendo no piloto automático. Por isso que eu falo a melhor forma, não é eu não quero isso, e sim falar o que realmente quer. Por isso que eu, em vez de falar eu não posso ficar doente, eu não quero adoecer, a pessoa falar eu sou saudável. Por causa dessa situação em que o não realmente... É mudar a mentalidade, né? É mudar a mentalidade. E essa mudança de mentalidade, mudança de hábito, tudo requer um treinamento contínuo. Mas é um treinamento você mesmo, todos os dias, buscando essa nova forma de pensar para melhorar a sua qualidade de vida. Coronel, essa questão a gente entra também naquele mérito da pessoa negativista, aquela pessoa que a primeira reação dela é não vai dar certo. Não vai dar certo, não, isso não vai dar certo, isso aí vai dar problema. É mais ou menos a mesma coisa. A pessoa quando ela negativo, né? A pessoa quando a primeira resposta dela é negativa, de certa forma ela está atraindo ali
algo negativo nesse sentido? Sim, com absoluta certeza. Mas a gente pode atentar que as pessoas, de tanto ficar retroalimentando pensamentos negativos, ela fica na situação dela se tornar tóxica sem, às vezes, até perceber. Sem perceber, né? Sem perceber. Porque quando a gente fala o poder do pensamento, aí vem Martinho Lutero fala que nós não temos como evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que faça um ninho. E essa analogia é para falar que você não pode evitar os pensamentos que vêm. Nós estamos conversando aqui, mas a mente da gente, os pensamentos, é como se fosse um macaquinho pulando de galho em galho. Ou seja, você está falando aqui, está lembrando de um boleto, está lembrando de uma coisa, tal. Isso é normal. Esse turbilhão de pensamentos é normal. Mas o detalhe é qual que você está retroalimentando, que está tendo um pensamento repetitivo. Às vezes a pessoa teve um trauma, né, foi que seja um abuso, alguma coisa que aconteceu, 4, 5 minutos. E ela carrega por 30, 40, 50 anos. Ela é um piloto automático, então está com um bloqueio, um trauma, realmente requer um tratamento, um cuidado todo especial, mas ela passa por causa de um fato, uma situação pontual, ela praticamente parou de viver. 40 anos e tal. Então, isso que eu estou falando, a pessoa vai se tornando tóxica sem perceber. Pessoas vão se tornando cada vez mais vitimista sem, às vezes, perceber. Aí vem o vitimismo, vem uma discussão de vitimismo. Se fosse dentro de um aspecto bíblico, já iria falar desde Adão e Eva, né? Adão foi questionado porque comeu a maçã e falou, não, foi a Eva. Aí a Eva, não, foi a serpente. Aí já começou o vitimismo, já pensando na questão bíblica, né? Em alguns, numa linha de discussão, né? Isso. Mas, tempos, né, de outras gerações, né, era normal os filhos ter uma atenção ou um momento de afeto quando estavam doentes. Então o que acontece? Por quê? Porque todo mundo estava na rua brincando e era outra realidade em outros tempos, né? E aí quando adoecia que tinha uma atenção especial. Então, peraí, quando eu estou doente, meu pai e minha mãe cuidam de mim. Quando eu não estou, aquela, todo mundo, né, largadão. Isso. Falam alguns que também isso pode ter gerado vitimismo. E aí nos tempos de hoje, você vê, né, na mídia digital, as redes sociais, a pessoa coloca, estou me sentindo triste. Aí todo mundo começa, mas por quê? Não fica assim, blá. Por quê? Porque as pessoas querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Eu quero você bem, mas não melhor do que eu. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa é vitimista, ela atrai várias pessoas que querem dar um apoio moral, mas muitos vitimistas. A gente fala lei da atração. Na lei da atração, The Secret, o segredo, fala semelhante atrai semelhante. E nosso linguajar, o que a gente fala popular? Um gambá cheira o outro. É isso aí. É isso aí mesmo. Então o que acontece? As pessoas que estão tóxicas acabam atraindo mais pessoas tóxicas. Então a gente fala que, né, somos a média das 5 pessoas. Aí já estou pulando para o capítulo 6, hein? Mas a média das 5 pessoas. Então se você convive com 5 pessoas tóxicas, você será a 6ª pessoa tóxica. Se você convive com 5 pessoas chatas, você será a 6ª pessoa chata. Mas se você convive com 5 milionários, você será o 6º milionário. Olha, rapaz, eu gostei desse negócio, hein? Coronel, ligando um pouco a questão do assunto. O senhor disse no início sobre a questão de ser grato, né? E ligando um pouco a esse aspecto também do vitimismo, às vezes a gente se deixa levar muito por isso. Porque ao invés de a gente ser grato e agradecer pelo que a gente tem, ou pelo que Deus livrou a gente, às vezes a gente fica muito preso no vitimismo do porquê isso aconteceu. E aí isso faz com que, né, às vezes ao invés de agradecer, fala assim, nossa, hoje eu tive um dia péssimo no trabalho, mas eu cheguei em casa, tomei um banho,
tô na minha cama deitado, obrigado. E ao invés da gente ter essa gratidão, a gente fica com aquilo na cabeça do dia que ficou, e aí entra naquela questão, né? O pássaro vem na cabeça, a gente fica aqui no pensamento e pensando, nossa, por que teve que ser assim? E aí eu acredito que entra nessa questão, né? Quando a pessoa ela é mais grata, ela tem mais gratidão pelas coisas boas que aconteceram, que é olhar o copo meio cheio, né? A questão do meio cheio, meio vazio, eu acredito que aí a pessoa já deixa um pouco essa questão do vitimismo de lado e começa a ser mais otimista com a vida, né? O que ele está falando vem de encontro ao que você estava dizendo a respeito do exercício contínuo. Isso. Sim. E isso tem que vir de Controlar os uma pensamentos, autoavaliação da pessoa, coronel. Começa por aí. Também é um caminho, né? Primeiro você tem que saber aonde você quer chegar, Uhum. né? Porque se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho serve. Com certeza. Então, a gente fala Pra dentro onde da... empurrar, a pessoa vai, né? Mais ou menos nesse igual sentido. folha de bananeira, para que vento sopra, vai. Isso. Né? Então, você tem que saber o que você quer, né? E nas suas áreas da vida, né? A gente usa um exemplo aqui, e a gente cita até do livro a questão da mão esquerda. Tem uma parte que a gente menciona sobre a questão da mão esquerda, onde a gente fala para a pessoa, imagine a sua mão esquerda, principalmente os casados. Então, o que acontece? Nós temos aqui a identidade, quem eu sou, o propósito, para onde eu vou, a comunicação eficaz, a aliança, por isso a mão esquerda dos casados, e o agir. A identidade, quem eu sou, nós somos únicos. Cada um tem sua digital. Isso. Mas quem eu sou hoje, nas áreas da vida, quem eu sou hoje no campo da espiritualidade, hoje. Se eu tivesse que falar como que é o meu grau de intimidade com Deus, como que eu sou hoje? Quem sou eu hoje com a minha família? Quem eu sou hoje com os meus pais? Pensando no quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe. Como eu estou tratando eles? Como eu estou dando assistência a eles? Quem eu sou hoje no campo profissional? Quem eu sou hoje no campo da saúde? Eu sei o que é importante para a nossa saúde, todos nós sabemos. Comer de forma saudável, dormir bem, praticar exercícios, mas quantas vezes nós nos auto-sabotamos? Quem eu sou hoje emocionalmente? Quem eu sou hoje financeiramente? Quem eu sou hoje no campo das contribuições? E quem sou eu nos sonhos que eu estou almejando? Essa é a minha identidade. E o propósito? Aonde eu quero chegar em cada uma dessas áreas da vida? Qual o tempo que eu vou gastar para chegar? Como eu vou fazer para chegar? As minhas ações para chegar num propósito. A comunicação eficaz, a gente fala que se tudo que eu estou falando aqui vocês não estão entendendo, a culpa é minha, porque eu que estou comunicando. Então a comunicação tem que ser simples e eficaz. A gente usa um exemplo em que a pessoa chega e fala assim, me empresta uma caneta. Aí a pessoa vai e pega uma caneta vermelha e fala, não, caneta vermelha não, eu vou preencher um cheque. Aí fala, mas você não falou que a caneta era para preencher o cheque, você só pediu uma caneta e o cara já atendeu você rápido. Então o que acontece? A sua comunicação pode ter sido simples, mas não foi eficaz. Isso. Né? Se for usar um linguajar mais chula para que nunca mais esqueçam, se fizer isso aqui, todo mundo entende. Com Você não falou nada. Simples e eficaz, todo mundo entendeu. Isso aí. Um simples gesto. É isso. Tenha a sua comunicação simples e eficaz para a sua prosperidade. Aqui da aliança, a gente fala da aliança porque você precisa de mentores. Você precisa de pessoas que vão aumentar a sua frequência nas áreas da vida. Então, se a média das 5 pessoas que você tem são pessoas que infelizmente não estão elevando a sua frequência, aí é a importância do mundo digital. Aí é hora de você estar acompanhando pessoas no mundo da internet que possa estar sendo os seus mentores e aprendendo com eles. Eu escrevi esse livro e na parte eu falo programação neurolinguística, fui aprender com Sandy Ullen, foi ver Thiago Brunet, foi ver Shirley Kaiser, Pablo Marçal, Paulo Vieira, Joel J com alta performance. Então são
na segurança com Roberto Mota, João Henrique, especialistas. Então eu passei a assisti-los no YouTube, aprender com eles. Que fala assim, a gente somos a junção das pessoas que nos inspiram. É mais ou menos isso, né? Sim, concordo plenamente. E aí na questão da aliança que eu falei, buscar os mentores, é porque você precisa fazer aliança com pessoas que vão elevar seu nível, porque se você está sentado em uma mesa, no seu dia a dia, em que você é o centro das atenções, despreenda sua energia, ou seja, ajude a todos ali a crescer, mas procure sentar em uma mesa em que você se sinta um aprendiz, porque somos eternos aprendizes. Aquela mesa em que a pessoa está falando, você fica assim, putz, eu nunca tinha pensado isso, cara, caraca. Mais ou menos o jeito que a gente tá agora, assim, só para ilustrar. A ideia é fazer você procurar sempre essa mesa que vai fazer você sair do seu estado atual e ir para o estado desejado que está no meu prefácio. Uma frase semelhante que diz, se você é o mais esperto do seu grupo, mude de grupo. Geralmente nesse contexto de você... Ótima analogia. Você tá arrumando essas frases? Ótima analogia. Muito bom. Coronel, pra gente preparar um corte aqui, eu acho que isso vai ser um de grande valor. Nessa geração, nessa questão que o senhor disse sobre... nessa geração de influências, nessa era digital, a gente tem que, então, analisar bem as pessoas que a gente segue pra gente saber aonde a gente quer chegar, é isso? Não, na verdade, você tem que saber aonde que você quer chegar e aí sim começa a aparecer as pessoas no seu caminho. Então, saber aonde a gente você vai quer chegar em cada área da sua vida. Se na área das finanças você tem um projeto de ficar multimilionário, não tem como você acompanhar pessoas que não têm esse resultado. Entendi. Então, o propósito tem que prevalecer primeiro. Nessa geração, então fica o recado para os jovens, né, para a população. Nessa geração da era digital dos influencers, a gente tem que saber, então, filtrar, né, todo o conteúdo que a gente vai buscar, né, em questão de influenciadores e tudo. Somos seres pensantes e mesmo que essas pessoas que eu citei, que são referências para mim, que eu aprendi muito, mesmo assim a gente questiona algumas coisas que eles falam, mas é bem assim, não concordo, tem um outro, não é que está falando, é engessado e tem que ser assim, mas é interessante você ver que são pessoas que produzem, né, que têm resultados, e isso, quando você tem, pelo menos no nosso dia a dia, micro resultados, todo dia você está evoluindo 1% a cada dia, você está elevando a sua área do emocional. Porque você está buscando uma ressignificação, você está dando um novo significado para cada comportamento da sua vida. E isso é muito interessante. E só terminando essa parte que eu falei da questão da mentoria, temos as pessoas, né, o grupo, as pessoas tóxicas. A gente fala de buscar mentores, elevar a nossa frequência, mas aí a pessoa fala assim, mas como é que eu faço se aquela pessoa tóxica é um parente, é um amigo de infância? Então o que acontece? Se você não tem como sair dessas pessoas tóxicas, então vou falar como eu faço, né? Quando eu tenho uma pessoa tóxica, eu marco o tempo. Ou seja, aquela pessoa não tem como eu evitar ela. É aquele, né, igual a gente falou, é aquela pessoa que não tem jeito, que seja um amigo de infância, que seja um amigo ou um parente, alguém que não tem como sair dela. Mas ela é extremamente tóxica. Então, se eu ficar 1 hora com ela, fiquei 1 hora da minha vida com essa pessoa, né, parecendo um caminhão de churume, aquela coisa horrorosa, reclamando, e tudo é lastimável, né, e aí eu busco uma recompensa, uma compensação, melhor dizendo, uma compensação. Se eu fiquei 1 hora com a pessoa tóxica, que eu já identifiquei e tal, se você já identificou, você tem que fazer 1 hora de algo para higienizar. Então, você vai fazer 1 hora de atividade física, eu gosto de correr, corro nas minhas madrugadas, que é outros hábitos que depois a gente fala. Daqui a pouco vamos entrar nisso aí. Ou você vai fazer uma leitura edificante, vai ler a Bíblia, vai ler outros livros, pode ser o nosso também. Já fica a dica. Porque tá falando de princípios e vai ajudar.
Ou você vai assistir até mesmo um filme de comédia, rir, porque rir, ele libera, né, um dos hormônios que a gente fala da endorfina, que esquece a dor momentaneamente, porque o sorriso ele faz muito bem para as pessoas. E rir é um santo remédio. Então, vai assistir um filme de comédia, que vai fazer uma atividade física, que vai fazer uma leitura edificante, que vai fazer uma meditação, mas faça algo para compensar aquele tempo que você realmente foi sugar das suas energias. É uma maneira de repor as energias, né? E realmente, Coronel, existem situações assim, né? Eu não sei se vocês vão me entender, mas existe uma certa sensibilidade sobre o que a pessoa emana, sabe? A energia que a pessoa emana. E às vezes uma energia negativa, ela é muito incomodativa, né, Coronel? E o que a própria pessoa que tem esse tipo de energia, ela está inserida nesse meio do negativismo, do vitimismo e tudo mais, ela não se sente nessa condição, Coronel? A maioria nem percebe. Nem percebe, assim, né? Porque é aquilo que a gente falou anteriormente. As pessoas estão vivendo no piloto automático. As pessoas estão alienadas. Então, é tanta notícia ruim, tanta desgraça, né? Uma coisa que não tem graça, né? Desgraça. Tanta violência que vai poluindo o drive mental das pessoas, e aí acontece um crime bárbaro lá no Rio de Janeiro, e a pessoa fica com medo de sair aqui na rua, já tá aí. Fala, não, como é que eu vou sair? Você viu aquele... Então, assim, a pessoa tá ali sofrendo o tempo todo com um fato que aconteceu do outro lado, né, em outro estado, e a pessoa começa a sofrer de não querer sair nem de casa. Então... Agora imagina a pessoa que se alimenta disso. A pessoa fica o tempo inteiro se alimentando disso. E por que eu estou falando isso com propriedade? Antes de eu fazer as minhas mudanças de hábito, até meus 18 anos de carreira, com 19 que começou a trocar o chip, né? Eu acordava de madrugada, mas eu lia os jornais. Eu lia os jornais do estado, os que eram referência no país, e aí 6h30, 7 horas da manhã, eu recebia ligações em que a pessoa falava assim, não, mas se o Santos Silva não sabe, não precisa procurar ninguém não, porque eu lia todas as desgraças, eu sabia todas as ocorrências, todos os problemas do Brasil. Aí eu falo para você, para quê? Olha o nível de ignorância que eu estava vivendo. E pessoas sabendo todas as desgraças. Pra quê? Essa notícia de hoje, amanhã, ela serve pra quê pra você? E daqui uma semana? E daqui um mês? Então por que você estragou seu dia com isso? Então o que acontece? A gente vai poluindo o drive mental e você começa a ficar alienado. Porque você só vê porcaria, você só vê problemas, você só vê desgraça, você vê só violência, só criminalidade. E isso é um dos principais fatores de eu estar, digamos, promovendo essa obra literária, porque o meu meio lida com esgoto da sociedade, lida com problemas o tempo inteiro. Tá todo mundo correndo para um lado e tá os dois policiais passando contra, para ir peitar a morte, para enfrentar o infrator da lei. Todo dia sai e não sabe se volta. Então a realidade de um profissional da segurança pública, ele é delicadíssimo. E aí, imagina, esse profissional respirando problemas o tempo todo, com drive mental poluído. Chega em casa, tem problemas igual todo ser humano. Então, a necessidade de renovar a mente, né? Transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Romanos 12, né? Para que experimenteis quão bom, agradável e perfeito é a vontade de Deus. A metanoia, a transformação da mente, a mudança. É isso que foi necessário acontecer, e aconteceu comigo. Eu estava respirando 24 horas de problema. Eu estava no piloto automático. Eu estava alienado. Até eu começar a ter o despertar, as mudanças de hábito, a qualidade de vida, em que eu continuo, acredito, fazendo o meu trabalho da melhor forma, buscando sempre a excelência da prestação do serviço público, e com
qualidade de vida. E isso é importante passar para todas as pessoas. Isso. Porque não é só o policial para falar só de ocorrência. A pessoa vê um médico e já começa a fazer consulta com o médico. O médico está ali, às vezes está ali no supermercado. Eu tô com uma dor, o que você acha, doutor? Não sei o quê, qual que é o remédio? Aí vem um advogado, doutor, e qual que é a lei? E a legislação? E começa a questionar a lei para tal coisa, o que eu tenho que fazer, eu quero entrar na justiça. Todo mundo fica rotulando todo mundo. Como se todo mundo fosse alienado e soubesse falar só de um assunto. Sobre um assunto, né? Então a polícia militar só sabe falar de ocorrência. Chega perto de um cidadão e olha pra gente, tá fardado e... não, meu vizinho, não sei o que, e tal. Porque ele acha que é só isso. Verdade. E até um dia, né, num bate-papo nosso de uma inauguração de um evento, eu falei da necessidade, né, de profissionais falarem de outros assuntos. Isso. Verdade. Precisa, não é? É até para oxigenar todo mundo. É nós sairmos da nossa bolha e entrar na bolha dos outros. Aprender coisa nova. Todo mundo tem algo para ensinar. Com certeza. É uma reflexão válida, com certeza. Agora, como que veio essa mudança, coronel? Do nada, foi repentina, o senhor falou, agora é hora de mudar. Ou o senhor veio trabalhando isso aos poucos o senhor foi mudando, que é a rotina que o senhor faz hoje, vou dizer hoje, mas o senhor disse que a mudança tem o quê? 4 anos? 4 anos. A mudança, sim, significativa. Mas ela já vinha caminhando para a mudança. Caminhando. Você aprende pela dor ou pelo amor, né? Fato. E eu aprendi pela dor. Pela dor. Então eu tive momentos delicados na minha vida, estando aqui em Jataí. Ninguém vê os bastidores do outro, né? Ninguém sabe o que passa. E eu estava num nível de estresse muito alto e tive algumas complicações até mesmo de saúde. Coisa rápida, passageira de 15 dias, mas foi um despertar de... O que eu estou fazendo? As coisas que vai acontecendo no corpo da gente é uma demonstração, é um termômetro, são sinais de que algo não está bem com o que você anda pensando. Agora imagina um cidadão que acompanhava, lia e sabia de todos os problemas e porcarias do mundo. Como o senhor disse, uma mente poluída, né? O drive mental poluído, a mente poluída, num cenário que eu peguei. De Jataí, né, que a gente chegou num cenário de 8 roubos a comércio por dia, total. 300 caminhonetes roubadas, mais de 80 homicídios. Então nós pegamos um cenário bastante desfavorável. E não foi o mérito do Santos Silva, não. Eu falo que a gente ajudou a encaixar algumas engrenagens. Foi a somatória de força. Aí junto a sociedade, forças de segurança, poderes constituídos, sociedade civil organizada, foi tudo. Todo mundo queria viver em paz. A verdade é essa. Então, mas tudo isso tem um preço. E aí quando você desperta que eu preciso mudar, aí é a hora de você começar a lutar contra os seus bloqueios. Uma luta contra o senhor mesmo. Primeiro, o perfeccionismo. Eu tinha satisfação em falar que eu era uma pessoa perfeccionista. Eu sou perfeccionista como se fosse uma qualidade. As pessoas falam como se fosse uma qualidade. E até se colocar na cabeça que o feito é melhor do que o perfeito, você nunca faz. Esse livro poderia ter saído bem antes. Mas e o tanto que eu ensaiei? Tanto que agora eu olho algumas coisas que eu falo, não era para estar isso aqui desse jeito, mas desbloqueei, vai. Necessidade de aprovação. Eu vou ser criticado. Vixe, agora estou indo nas redes sociais, estou falando, estou participando, agora vai começar a criticar. Nossa, e quando você coloca na sua mente, quem é você? Porque não é o Coronel Santos Silva. Até a minha apresentação é: quem é você? Alexandre Santos e Silva, ser conectado à fonte. Cristocêntrico. Investidor da indústria da felicidade, que é a família. Especialista em segurança pública, principalmente com princípios. E coronel da Polícia Militar. E não, quem é você? Eu sou o coronel. Não. Se eu não for mais coronel, quem eu sou, eu sei muito bem. Isso é a sua identidade. E é isso que a gente tem que despertar. Nós precisamos desconstruir todo esse regramento, todas essas camadas que foram colocadas em nós. Para voltarmos à nossa essência,
que é sermos a imagem e semelhança, Gênesis 1:26, né, do Criador, para dominar sobre os pássaros que voam, os peixes que nadam, os grandes animais terrestres e os pequenos animais que rastejam. E aí vem, né, com Salmos 115:16, né? Os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos, para nós vivermos a abundância. Mas nós não estamos vivendo a abundância, nós estamos alienados no piloto automático, com medo de crescer, de prosperar, porque todo passo que a gente vai dar, a gente está saindo da manada e seremos criticados, e fica com medo de ser criticado, e aí você não faz o que você tem vontade de fazer. O senhor falou questão da opinião alheia. Muita gente deixa de viver seus sonhos por conta do que a outra pessoa pensa a respeito. Isso acontece muito na sociedade, né? Infelizmente, isso aí é uma coisa predominante. Predominante. Então, a alienação, né, esse medo, né, esse bloqueio, essa necessidade de aprovação, um dos desbloqueios, digamos, surreal na minha mente. E aí eu falo de um método IP, né, do Pablo Marçal que eu fiz. Quando você descobre identidade e propósito, quem é você? E aí, se você sabe que você é a imagem e semelhança do Criador, e que você já foi aprovado, porque tem a maior patente. Quem tem a maior patente? Deus. Se você já é aprovado por Deus, você é a imagem e semelhança dele, está aqui para desfrutar do planeta que ele te deu. Planeta, a Terra que ele te deu. Por que você está com a cartinha de aprovação de... Hein, coronel, você acha que o que eu falei é legal ou não? Hein, Dayton? Eu falei, e aí, o que você achou? A gente tem essa necessidade de aprovação. Pra quê? Você já foi aprovado. Você não precisa disso. E isso é uma virada de chave na cabeça da gente. Quando todos os dias você mentaliza isso, porque você quer fazer e às vezes você deixa de fazer, porque eu vou ser criticado, fala, não, eu vou fazer porque eu tô com vontade de fazer, porque o coração tá aqui, ó. Tá fervoroso, tá pegando fogo para fazer isso. Isso que eu tô fazendo agora, eu só tenho que agradecer a Deus, porque já tem algum tempo que eu tô ensaiando em poder falar sobre esse tipo de assunto. Ensaiando uma coisa que eu já poderia estar falando há mais tempo. Mas tudo é no tempo de Deus. Isso. Então estamos tendo a oportunidade. Eu queria até entrar nesse mérito. Eu acho interessante o senhor fazer essa explanação, porque o senhor acredita que a gente é predestinado de alguma forma, coronel? Ou somos nós que fazemos o nosso caminho? E eu acredito que somos nós que fazemos o nosso próprio caminho. Porque quando a gente entra no capítulo 8, que chama Provocações, nesse capítulo 8, a gente faz alguns questionamentos. E aí, uma delas é: o que você ama fazer? O que você gosta? O que o mundo precisa e como que você pode ser recompensado por isso? Ou seja, o que você ama fazer, o que você gosta, o que o mundo precisa e a recompensa. A recompensa pode ser espiritual, emocional, financeira. Você pega as 4 perguntas, 4 esferas, junta as 4, a interseção das 4 perguntas vai te dar um dos seus propósitos de vida. O que você ama fazer, o que você gosta de fazer, que as pessoas param para te ouvir, param para te ver, param para ver. E o que disso que você gosta de fazer, o mundo precisa. Então, eu gosto muito de ler, leio muito, mas muito mesmo. Eu amo estudar memorização e técnicas e tudo. O que o mundo precisa? Desalienar. E qual que é a recompensa espiritual e emocional? Porque a gente já teve a oportunidade de fazer dezenas de palestras, inclusive com esses capítulos já foram palestras que depois eu transformei no capítulo do livro, em que depois você recebe um feedback que, sabe, aquela coisa, a pessoa liga e fala: por causa daquele negócio que você falou, ó, lá na minha casa eu fiz isso, mas melhorou, transformou minha família. Ó, esse negócio que você falou, procurar novas pessoas, network e tal, sair da sua zona de conforto, entrar em outras bolhas, e a gente explicando, e a pessoa,
2 dias depois, eu fiz contato com 2 novas pessoas, fechei 2 contratos aqui, eu tô te ligando para te agradecer que eu não tinha nem percebido isso. Então, esse feedback, ele é fantástico. Então, é um retorno. Então, eu acredito que seja um dos meus propósitos. Poder discutir, provocar as pessoas a sair do piloto automático. Porque eu também estava nele. O que o senhor tem a dizer sobre a lei da semeadura? A gente sabe que a gente tem um Deus justo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que o senhor tem a dizer sobre o que semear para a gente colher? Bom, está no capítulo 5 da lei da semeadura. A gente fala, a pessoa fala, você colhe o que planta. Eu falo, você colhe o que planta, vírgula, exponencialmente. Como assim? Se você pôr uma semente de maçã, você vai colher uma macieira. Caroço de uma manga, você vai colher uma mangueira. Então você não colhe exatamente o que você planta. Você não vai lá e pega a semente de volta. É uma árvore. Muito mais. Então se você está com pensamentos ruins, está o tempo inteiro planejando algo ruim, desejando mal para o próximo, exponencialmente você vai colher muitas desgraças. Então, a lei da semeadura, que eu acredito você colhe o que planta exponencialmente. Por isso a importância de rever o que você está plantando. E principalmente pensando, né? Que é o plantar, a semente ali. Porque você está com pensamentos repetitivos de vingança, né? De fazer alguma maldade. Você vai colher de forma, né? Aqui, ó, exponencial. O único detalhe que eu acrescento é isso. Acredito sim, né? Mas de forma exponencial. É o pensamento repetitivo de algo ruim, mas também fala de algo bom. É igual uma pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada está ali lembrando da pessoa amada, aí ela fica suspirando, aí ela está o tempo inteiro ali, aí está pensando no encontro que teve ou no encontro que vai ter. Ou seja, ela está com um pensamento repetitivo, mas de alguém que ela está ali apaixonado. Então é nítido, a gente fala, o termômetro dos pensamentos é o sentimento. Então pelo sentimento você vê o que você está pensando. Se você está o dia todo nervoso, raivoso, contrariado, desarmonioso, reveja o que você está pensando. Ou você está com vários pensamentos ruins, ou você está com um pensamento ruim de forma repetitiva. Então, aí se você já está com os pensamentos ruins, provavelmente você vai ter atitudes ruins, comportamentos ruins e vai colher coisas ruins. Exatamente, isso se aplica também a coisas ruins, né? Por exemplo, o senhor deve viver isso no seu dia a dia. Tudo que a gente semeia, mesmo com maldade, pode colher da mesma forma, né? Por exemplo, a gente vê em questão do homicídio. Um rapaz matou o outro, por exemplo. Na lei da semeadura, ele pode colher isso também da mesma moeda. Correto? Correto, concordo, e é um desafio para um profissional da segurança, porque a gente convive com isso. A gente convive com isso. É uma luta sobrenatural, é uma guerra espiritual em que você sai para proteger a sociedade e é necessário você chegar a ceifar a vida de alguém. É uma luta constante. Aí entra convicções religiosas, aí entra entendimentos, mas é até polêmico. Pela legislação, nós temos o amparo porque nós temos o exercício legítimo da violência. Mas esse exercício legítimo da violência, sim, você pode usar da força necessária para a manutenção da ordem pública. Então, se é necessário que o infrator venha deitado, virá deitado, porque estamos representando o Estado e temos que proteger a sociedade. Mas é uma luta, moralmente, todos os dias. Com certeza. Quer aproveitar para a gente dar uma respirada aqui? Você quer aproveitar para registrar as participações aí, pessoal? Pessoal participando aqui, Lucas, aí, Lucas Nunes. Abraço, Lucas. Valeu pela audiência, Franklin, meu querido. Franklin, abraço. Também vai marcando a gente no Instagram, pessoal que estiver acompanhando, faz um storyzinho, marca lá o @ do 3D.pdcast.
Coronel, o senhor quer uma aguinha aí? Ou Não, tá, tô abastecido com a água que ainda tem aqui. Por gentileza, alguém renova o meu negócio aqui da coisa do trem aqui, ó. Coloca mais um pouquinho pra nós aqui. Coronel, para aí, assim, o assunto vai fluindo bastante, né? Mas eu queria voltar um pouquinho naquela parte da mudança, porque o senhor falou que a mudança ela veio aos poucos a partir de experiências que o senhor teve, né? Problemas até mesmo com a saúde. Quando que ela foi repentina, assim, definitiva? Quando que a mudança passou a ser definitiva na vida do senhor? Ela passou a ser definitiva já em 2019, mas 2018 foi a transição, né? As complicações e tudo que tivemos, né? De saúde, e não só de saúde, mas em outras áreas da vida também. E quando a gente despertou para ter um pouco mais de hábito saudável. Quando você começa a procurar a sua melhoria, o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento, começa a aparecer coisas novas na sua vida. Então chega um momento, quando vai ler um livro, por exemplo, O Milagre da Manhã, que vai ensinando algumas dicas, ou meditar, fazer um exercício e tal, você começa, vou fazer isso aqui, aí você começa a fazer e vai, isso aqui foi bom, aí você começa a pesquisar mais, e aí você vai aprofundando e vai criando hábitos. Então a gente está aí com 4 anos, 4 anos que eu acordo todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado, férias. Todo dia? Todo dia nos últimos 4 anos, eu acordo 4 horas da manhã, tomo banho gelado e vou orar. Então eu vou ter minha conexão com Deus. A primeira coisa é tirar um tempo. 4 anos o senhor faz isso? 4 anos, Coronel, fazendo isso. E naqueles dias que já tá fazendo 4 graus abaixo de zero. Eu peguei -2. Poxa, a água parece que tá cortando as costas da gente. Mas o desafio continua. É um compromisso que o senhor tem consigo É um mesmo? compromisso. Porque quando você vai levantar, o cérebro ele não gosta de gastar energia. Então todo dia, mesmo com 4 anos fazendo isso, todos os dias o cérebro fala: não, a cama tá quentinha, para que você tá levantando? Então já começa a guerra por aí. Você começa uma negociação. Mas quando você entra no banho gelado, é como você falar assim: perdi de novo, agora ele quer viver de forma abundante. E aí, dali, vou fazer minha conexão vertical, vou orar, Então, vou ler a Bíblia, vou fazer meditação, vou fazer atividade física, e eu faço todas as coisas entre 4 até 10 para as 8, 3 horas e 50 de atividades, de higienização mental, de fortalecimento de âncoras, de programação neurolinguística para suportar as tentações, pedir capacitação para Deus para resolver as dificuldades que vão ser interpostas no nosso caminho. A gente faz tudo que é necessário, tira do tempo da família, de fazer até o café da manhã da família, para se sentir útil para a família também, que é o nosso capítulo 2, a indústria da felicidade. E para quando a gente vai trabalhar, a gente poder respirar o trabalho ali 100%, de forma tranquila, fazer o melhor para a sociedade, porque você já fez a sua higiene mental, né? Você está bem nas suas áreas da vida, e isso não tem preço, o retorno. E foi questão aí de uns 2 meses, a minha esposa falou: você mudou, quando eu comecei a adotar isso. Então eu acordo 4, ela acorda 4h30. Ela toma o banho gelado, ela vai fazer o devocional, vai orar. Só que eu gosto de correr meus 5 km, ela vai fazer o cross e tudo dela. Então assim, passamos a ter hábitos saudáveis. E aí a ideia é contagiando os filhos. E ela, por ver a mudança, ela entrou junto com o senhor nessa... Sim, por ver a mudança, porque eu estava na fase que eu falei, do piloto automático, só problemas, né? Realmente, todo dia, toda hora que eu puder agradecer a Deus pela família, eu tenho que agradecer, porque a família suportou toda essa alienação. E eu não posso deixar que as outras pessoas fiquem na situação que eu estava. Então eu preciso ajudar a despertar isso, porque a gente tem que valorizar o que o dinheiro não compra. O abraço, o beijo do cônjuge, esposa, né, do marido, o abraço dos filhos, o tempo de qualidade com a família, que eu falo que é a indústria da felicidade, que é o nosso capítulo 2. Curtir a natureza, ouvir um pássaro cantar, curtir mesmo, que é natural, o que Deus fez. A gente não vive o presente, a gente está num piloto automático, a gente tá assim, ó, preocupado. Eu falo, preocupando a mente,
fazendo mau uso do poder da imaginação, fazendo mau uso do poder do pensamento. Ou você está com excesso de futuro, que é a ansiedade, ou você está com excesso de passado, que é a depressão, ou você está com excesso de atividade presente, que te leva ao estresse. Então você está sempre flutuando em alguma coisa e você não vive o agora, não vive o momento. Qual o melhor dia? O hoje. Isso aqui que nós estamos vendo é o melhor dia da minha vida hoje. É o que eu estou vivendo agora, porque passado são lembranças boas ou ruins e o futuro a Deus pertence. Isso. Então não é fácil viver o momento intensamente, mas quando a gente começa a buscar isso constantemente, o ganho para a vida da gente é fenomenal. Com certeza, né? Intrigante esse assunto, né? A gente vai aos poucos se identificando e ao mesmo tempo querendo saber mais. E eu acho interessante porque não adianta, a gente se identifica em algumas partes importantes dessa história, principalmente com essa questão da indústria da felicidade, né, Coronel? Tanto que é importante a gente ter o tempo da família, né? Às vezes a gente se ocupa o dia todo na rua trabalhando e acha que o nosso objetivo, o nosso dever é trazer o suprimento para casa. E pelo que eu entendi o que o senhor quis dizer, é que não é só isso, né? Não é só isso, com absoluta certeza, né? E a questão da indústria da felicidade, que é a família que eu falei, é a dádiva é presente, né? Um presente de Deus, é a representatividade aqui na Terra. Eu faço uma pergunta simples, né? Você tem contagiado ou contaminado a sua indústria da felicidade? Você é um bom investidor ou você é um péssimo investidor da indústria da felicidade? Mas como que eu vou perceber isso? Simples. Faça um teste. Chegue na porta da sua casa, deixe os problemas do lado de fora. É ensaio mental. Isso aí é uma das técnicas de programação neurolinguística que dá certo. Ensaio mental. É como se tivesse um teatro. Chega na porta, deixa os problemas tudo lá de fora. Entra. Busque colocar o seu melhor sorriso. Entre, olhe nos olhos da sua esposa, né? Nos olhos do seu marido, dos seus filhos. Fale coisas boas. Não polua o drive mental de ninguém, nem o seu. Não vai ver notícia ruim, nada. Dê atenção. E aí eu faço a pergunta, porque se você fizer esse teste, chega e fala, eu vou deixar os problemas lá de fora, respirei fundo, vou pôr um sorriso e vou chegar olhando nos olhos da minha esposa, dando a devida atenção, igual na época de namoro, vou cuidar dela. E ela olha e fala assim, tá tudo bem? Esse é um termômetro de que você tem sido um péssimo investidor da indústria da felicidade. Você está contaminando o seu templo sagrado, que é onde você deve recarregar as energias. Agora, se você chega em casa, que é o seu templo sagrado, que é a sua família, onde você deve recarregar as energias, você contamina tudo, como que você acha que você vai fazer o seu serviço na rua? No seu dia a dia, como profissional de qualquer área? Quem está nos acompanhando? Como que você acha que é a vida dessa pessoa? Ela não tem aonde recarregar as energias. Então a pessoa fica preocupada em viver um status, em fazer graça para o pessoal de fora. Você só deve fazer graça para o pessoal de fora depois que você já está fazendo a devida graça para a sua família. Nessa era digital é muito comum a gente ver pessoas vivendo de aparências, né? Ostentação, né? Foras, né? Ostentação. Aí é opção de vida, só que entra na lei da semeadura, né? Vai colher. Essa ostentação. É muito importante nessa questão da indústria da felicidade buscar essa prática. E quando eu falei do Romanos 12, né, e a metanoia, é isso, você pode mudar, igual um ex-fumante. Você chega o cara pega um cigarro, joga, pisa e fala pra você, nunca mais vou fumar essa porcaria. E você olha. Ou ele sentiu uma dor que incomodou e falou, opa, assustou, né? Assustou. Ou ele decidiu ter melhor qualidade de vida mesmo e não vai mais se preocupar em ficar viciado em nicotina e trocentas substâncias tóxicas. Então ele joga fora, pisa, aí você encontra com ele 5, 10 anos depois e ele fala, você lembra aquela vez? Nunca mais fumei. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a pessoa pisou e nunca mais fumou e mudou de atitude e a partir de agora eu não vou fumar mais.
É isso que nós podemos fazer todos os dias. Atitude. Hoje eu chego em casa, hoje eu errei com a minha família. Ah, mas já eu errei mesmo. É igual a pessoa fazendo dieta. Começou a fazer dieta 2, 3 dias certinho, de repente ela come um trem fora da dieta. Ela já desiste. Um chocolatezinho bis, né? Pois Como é. tá na dieta tem 3 meses, aí come um chocolatezinho bis daquele quadradinho e fala, Aí agora já foi mesmo? Aí já larga tudo e desespera a comer de novo. Fala, não, hoje, aí pega igual as expressões do Joel J, né, que ele fala, né, em alta performance, ou você perdeu pra uma batatinha. Mas o detalhe é esse. Você perdeu hoje a briga do que você estava planejando, beleza. Amanhã zerou, continue. Isso. Continue. Hoje você não tratou a família como deveria tratar, respire fundo, busque melhorar o seu lado emocional e faça o melhor tratamento para a família. Então, todos os dias você tem a oportunidade de fazer o melhor nas suas áreas da vida. Um recomeço todos os dias. Né? Todos os dias. Quando você pega alcoólatras anônimos e tudo, eles falam o quê? Um dia de cada vez. Hoje eu não tive recaída, eu não bebi. No outro dia, também não. Estou me sentindo bem. Hoje eu tive uma recaída. Vai ser condenado que você foi recaído hoje, você teve a sua fraqueza. Mas amanhã, volto de novo, no propósito de não. Né? Então, se a gente parte para isso, mas aí a gente está acostumado no piloto automático, não quer fazer as coisas, arruma só uma desculpinha esfarrapada para falar assim, já que eu comia, como é que é? Eu comi o bis, agora eu também, aí já... Aí se deixa levar, né? Deixa levar, exatamente. Ó, Lucas Nunes, pergunta para o coronel. Qual foi o momento em que você teve a sua experiência mais forte com Deus em toda a sua vida? Obrigado, Lucas Nunes. Grande abraço. Obrigado. E é uma pergunta intrigante, porque eu tive vários momentos. Eu acredito que, principalmente nas crises, quando você passa por alguma crise em qualquer área da vida, e você resolve falar com Deus, realmente você tem uma relação, aflora uma intimidade ainda maior, porque é a hora que você realmente não sabe o que fazer, aonde recorrer, e aí você fala com Ele, e o melhor, Ele responde. Ele responde. Responde. E eu falo em todas as áreas da vida, que todas as áreas da vida, desde financeiro, desde o lado profissional, saúde, família, todos a gente tem um problema, uma crise, um ato falho, alguma coisa. E sempre vai aparecer, né? E aí quando você fala com Deus, o falar com Deus é realmente sentir que Ele habita dentro de você, porque nós somos uma faísca dele, né? Então, a resposta foram tantas crises, então eu tive tantos momentos e não me permito mais não acordar 4 horas, tomar um banho gelado, para despertar, para poder falar com Ele. E de forma, até numa brincadeira, a pessoa fala, mas então você fala com Deus já de madrugada, porque a fila é menor? Que seja, mas estamos tendo essa oportunidade. Então, as crises em cada área da vida, respondendo, né, fez eu ter as maiores conexões. E aí, se dá certo, aí depois que você tá bem, aí é hora de exercer a gratidão e tá todo dia. Por quê? Porque na hora que você tava no fundo do poço... E isso é uma reflexão, né? Porque muita gente só procura a Deus em momento de crise, em momento de dor. Quando tá tudo bem, sabe, a pessoa se estagna, se deixa levar pelo momento e... Se vai tudo bem, a pessoa esquece, às vezes, da existência de Deus. Por isso essa rotina que eu falo, de todos os dias servir a Deus, de todos os dias procurar a ponte. Eu falei que nós somos os rios para chegar na fonte, né? Isso. Tem uma ponte que liga nós, que é Jesus. Jesus. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. É Ele que falou, eu sou o caminho. Então, para chegar ao Pai é através dele. Lá nas Escrituras Sagradas. Então, assim,
É simples. Fato. É fato. É fato. Não tem meio Nele está escondido todos os tesouros, né, do conhecimento, da sabedoria. Quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Então nós temos acesso a Ele. Ser o cristocêntrico é nos capacitar dos seus ensinamentos para servir o propósito maior aí, que é servir a Deus. E a gente passa a ser todos nós o quê? Instrumentos na vida das outras pessoas. Que a gente fala assim, como que é a forma de pedir? Eu também consta isso aí, usando com base no The Secret, o segredo. Pedir, visualizar, acreditar, receber. E acrescento o modelar e abençoar. O pedir, Deus disse, haja luz, e a luz foi feita. Só falando. Mas a gente pode falar e escrever. Crie o hábito. Pegue e escreva os seus objetivos, os seus desejos, os seus sonhos. Escreva. Por quê? Porque um casamento você tem que assinar. Certidão do filho, você tem que assinar. Comprar um veículo, ter um imóvel, as posses, você tem que assinar. Então as coisas importantes da sua vida você tem que escrever. Fale e escreva o que você quer. Fale e escreva o que você quer. Aí você está pedindo. Imagine um telão de cinema e você entre nessa imagem do telão e visualize aquele cenário que você quer. Que seja a viagem do sonho, o carro do sonho, a família do sonho, o que seja. Entre e use todos os sentidos. Ver, ouvir, falar, tato, sentir, todos os sentidos. Coloque brilho, coloque cores, faça o melhor. Acredite nisso. Aí a pessoa fala, mas o que eu quero eu não consigo ver. Então, porque ainda não foi permitido. O merecimento talvez ainda não chegou para você. Mas você pediu, falou, escreveu, visualizou e acreditou, que é o ter fé, para poder receber. Aí você vai modelar, que é buscar mentores para buscar caminhos para chegar onde você quer. E o abençoar. Eu falo que o abençoar é quando você abençoa as pessoas, não dá tempo de amaldiçoar. Então o que acontece? A pessoa quer emagrecer, aí ela vê uma pessoa magra, em vez de ela falar, Deus abençoe ela, eu ainda não sou magro, mas serei, ainda não sou, mas serei, e abençoa para receber as bênçãos, a pessoa faz o quê? Nossa, como é que ela é magra? Deve estar comendo só folha. Será que está doente? Começa a amaldiçoar. Aprenda a abençoar primeiro do que a amaldiçoar. A pessoa é rica. Eu não sou rico. Ainda não, mas serei. Deus abençoe a prosperidade dele. Mas ele está fazendo coisas erradas. Lei da semeadura. Ele vai responder. Mas se ele está prosperando, abençoe a prosperidade dele, para que você seja próspero. Simples assim. Então aprenda a abençoar do que a amaldiçoar. Isso é uma mudança no dia a dia da gente fenomenal. Com certeza. Quantas coisas aprendemos aqui hoje, né? Que isso. Ressaltar, inclusive, acima de tudo, que o livro ele segue disponível e de forma gratuita, né, Coronel? Quem quiser conhecer o livro, consegue. Nosso Instagram é Coronel_Santos Silva. Pessoa entra, tem o link coronelsantossilva.com.br/livros. Só clicar nesse link, já vai estar lá, baixar livro. Ele já baixa e vai poder ler de forma gratuita. Por que de forma gratuita? Porque isso tudo que eu estou compartilhando, eu acho que todos têm o direito de ouvir. E para também eu receber feedbacks, para eu aprender mais ainda, a ver como que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma. Porque eu já sou pago para servir e servir bem a sociedade. Eu não estou fazendo favor, eu sou pago para isso. Mas isso aqui não, isso aqui é um plus, é um up. É a minha área emocional, a minha área espiritual, é o algo a mais que eu quero fazer em prol de uma sociedade melhor. Além da minha prestação de serviço público, né, que eu já recebo para isso. Que interessante, E de muito graça, bom. hein?
e de graça. De graça, meus Né? amigos. O livro tá lá disponível, gente. Então quem quiser baixar é só entrar lá no Instagram do Coronel. O download é gratuito, tá? Esse aqui é meu, já vou adiantando, porque esse aqui ninguém põe a mão, esse aqui já tá até com dedicatória, diga-se de passagem. Mas, Coronel, eu quero agradecer a presença do senhor e... Tá dentro da meta aí, Coronel? Você tá olhando? Tô olhando que já são 20. O tempo passou meio rápido aqui, né? Mas obrigado, o senhor trouxe um conhecimento. Eu não sei quem tá assistindo do outro lado aí, mas eu tenho certeza que os presentes aqui, né, menino? Com certeza. Nós saímos aqui hoje com a mentalidade bastante diferente, Temos em vários muitos cortes aí, aspectos. Muitos cortes, com certeza. Muitos cortes, viu, Jardel? Capricha nos cortes aí depois, tá? Obrigado, Coronel. Ah, e antes de mais nada, teremos sequência aí, o livro? Você vai fazer uma coletânea tipo Harry Potter, assim? Eu já tive um insight pro segundo. Ah, é? Já mentalizou ele? Já mentalizei e mostrando sequências de ações, mapas mentais, de como fazer cada um de princípios e hábitos, que eu acho que de forma que a pessoa realmente possa dar um salto de qualidade. Colocar em prática. E como Colocar veio a em ideia assim, prática. de fazer o livro? O senhor já sempre teve vontade de escrever? Desde antes, assim, de muito tempo? Na verdade, quando você passa a ler, e a gente acaba lendo muito, chega um momento que você começa a ouvir algumas coisas, digamos, inicialmente estranhas. Igual 2021 e 2022 eu consegui ter uma média de um livro por semana o ano todo, lendo, né? Um livro por semana? E aí o que acontece? Quando você está lendo, chega um momento que a pessoa fala assim, você vai guardar tudo para você? Entendi. Você precisa transbordar na vida das outras pessoas. Então, já tem um certo tempo, né? Eu fazia, o hábito de ler já vem há bem mais tempo, mas só que eu fazia leituras também erradas, né? De muitas coisas que eram desnecessárias. Não agregavam. Que não agregavam. Mas essa vontade aflorou mais dos últimos anos para cá. Então, o pessoal já corre, leia o primeiro, já fica na expectativa pelo segundo, viu? Porque se o primeiro já... Imagina o segundo. O Barter com certeza vai agregar muito aqui, na vida já das quero o pessoas. segundo livro. Aí, ó, tá vendo? Eu só sabia, isso mexeu com o emocional de muita gente agora, Coronel. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que o senhor realiza, parabéns por essa iniciativa, eu tenho certeza que... Eu tô falando do meu pessoal, acredito que assim como eu fui bastante tocado por essas experiências que o senhor repassou através do livro, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora também foi, e isso vai representar mudanças na vida de muita gente, eu tenho certeza disso. Que bom que estamos sendo um instrumento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo para poder tocar na vida das pessoas, para que elas possam despertar para os princípios da vida dela, o que é importante para a vida dela, parar de ficar só nas regras sociais e realmente viver por princípios. Isso aí, viver por princípios. Já dá um título para um corte, viu, Jardel? Viver por princípios. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Queria pedir para o pessoal que participou aqui na live, que acompanha o Coronel, para se inscrever no nosso canal aí do YouTube, viu, pessoal? Se inscreva, por aí, tá? Siga lá a nossa página no Instagram, 3d.pdcast. A gente tem muito conteúdo bacana lá que vai agradar a todos vocês e já estendendo o convite pro Coronel para a próxima entrevista já. Então, isso, próximo livro já é um compromisso firmado, viu, Coronel? Nós vamos estar aqui para falar do próximo livro, combinado? Combinado. Dentre outras circunstâncias. Obrigado, gente. Grande abraço.